Presta atenção nesse diálogo. Você não, você é só uma máquina, uma imitação da vida. Um robô consegue compor uma sinfonia? Um robô consegue pintar uma bela obra-prima? Você consegue? Eu queria chamar a atenção para dois pontos nessa cena. O detetive Spooner, que é interpretado pelo Will Smith, ele tem uma raiva, um ódio pela tecnologia, pelos robôs. E, e ele interroga o Sony, que é o robô. O primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é a forma que o Sony ele desmonta o Will Smith, porque na cabeça do Will Smith ele, eles não têm, eles são uma ameaça para a humanidade, no sentido de querer substituir o humano. Talvez o Will Smith ele sinta, quer dizer, o detetive Spooner, né? Ele vai se sentir ameaçado e com medo, né? E ele faz uma analogia com a nossa atualidade, com a chegada da tecnologia, como ela está se posicionando dentro da sociedade, dos nossos costumes, né? Então o próprio Sony, o robô, ele quebra o Will Smith e desmonta ele quando ele mostra que na realidade ele não veio para tomar o lugar das pessoas, mas dá a habilidade, a possibilidade de das pessoas que não têm um dom específico para alguma tarefa ou a capacidade de desenvolver alguma tarefa. Então, quando ele faz essa pergunta para ele, né, ele faz aquela retórica, ele pergunta: você faz? Você é capaz disso? Ele está querendo dizer: se você não é capaz, eu posso fazer por você. Então ele tira aquela posição de deuses que as pessoas têm, que tem uma capacidade acima de outras pessoas, e traz para ele, para todo mundo, né, para o conjunto todo, a possibilidade de também criar arte. Né? Antigamente o artista ele tinha um dom. Hoje essa possibilidade, essa habilidade pode ser transmitida para todo mundo. A gente pode até associar como Prometeu, que na mitologia ele roubou o fogo e a capacidade da metalurgia, tirou dos deuses e entregou à humanidade. Ele foi severamente punido por isso. Então, nesse caso, o Sony ele estaria entrando não para competir com os humanos, mas tornar essa competição, essa vivência equilibrada. Dar o dom da arte e da criação para todo mundo. Né? Então, esse ponto é que deixou o detetive Spooner sem ação, sem palavra. Talvez ele tenha entendido. Né? O outro ponto que eu queria destacar é que o detetive Spooner ele tem ele tem a raiva dele que ele tem sobre os robôs, né? O que pelo menos o roteiro exige, que segue a linha do livro, porque o robô ele fez uma seleção na hora de salvar ele de um acidente de carro, né? Ele escolheu por probabilidade a pessoa que mais tinha chance de sobreviver. Então ele salvou o detetive Spooner e não salvou uma criança que estava se afogando. Então ele fica com essa raiva dentro dele porque ele queria que ele tivesse escolhido a criança por ela ter mais tempo para viver, ela tinha pouco tempo de vida, ela tinha muito pela frente, e ele já era já tinha uma idade mais avançada em comparação à menina. Mas assim, o que a gente pode observar no detetive Spooner é que ele tem aquela fase, ele passa pela fase da generalização, do viés de generalização. Esse viés ele queria, por uma experiência negativa, vamos supor, ele associou aquela experiência negativa ao robô,
né? Ele acabou canalizando isso para todos os robôs. Então ele está com aquele viés de generalização. Então nós temos que tomar cuidado para a gente também não passar por isso, não usar esse viés na nossa vida, no nosso dia a dia. Imagine você tem um carro de uma montadora, vou dar o exemplo aí, uma montadora X. E dois desses carros eles deram problemas. Então, seguindo o viés de generalização, você acha que o problema é da montadora. Então você começa a ter raiva da montadora. Se você tivesse a possibilidade de apagar a existência dessa montadora, um passe de mágica, uma possibilidade, aí você faria. Mas você esquece que assim, a experiência negativa que você teve por amostragem, você teve duas experiências negativas. Enquanto o mundo inteiro está se beneficiando dos carros que essa montadora produz. Então, assim, o viés de generalização, ele embute esse risco. Porque, no caso da montadora, se ele apaga a existência dessa montadora e, consequentemente, os carros, então ele vai tirar das pessoas as ambulâncias, os carros que as pessoas usam no dia a dia para se deslocar, para fazer auxiliar as pessoas que não têm condições. Então, o viés de generalização, ele cria essa situação, ele cria essa raiva e causa esse tipo de situação, assim, essa percepção que a pessoa carrega. E no filme, esse detetive carrega esse viés de generalização. Ele acha que todos os robôs devem ser destruídos. No entanto, a maioria dos robôs eles estão lá auxiliando. No entanto, acho que até a tia dele também tinha um robô que ela precisava para ajudar ele no dia a dia, nas tarefas de casa. Agora, se dependesse dele, né, da raiva dele, que ele estava embutido no robô, a tia dele não teria essa possibilidade. Ela não teria como, ela teria que fazer ela mesma, com as limitações, as dificuldades que ela tem, ela teria que fazer as tarefas dela. Então você vê como é perigoso você adotar o viés de generalização. Vou dar outro exemplo. Eu acompanho um grupo de psicanálise e de repente, assim, você posta, as pessoas colocam dúvidas, algumas citações, algumas experiências que ela tem na vida dela. E eu também coloco a minha posição, o que eu acho, alguma coisa assim, alguma palavra de motivação, de orientação. E tem um rapaz lá um perfil, que sempre os comentários dele são negativos, são sempre agressivos, sempre com viés, né, com esse tipo de viés. E por curiosidade eu entrei no perfil dele e lá, bem na capa, logo a capa do Facebook dele, Red Pill. Aí eu falo, gente, nem 8, nem 80, a gente tem que parar com esse viés de generalização. Você teve o que ele teve? 3, 4, 10, 15 no máximo, 15 experiências negativas com mulheres. E essa amostragem de 15 mulheres ele pode usar como referência para todo o planeta. Isso aplica tanto homem, mulher, tudo. É muito perigoso isso. E ele está lá, rancoroso, tal qual aquele detetive. Ele está agindo exatamente como aquele detetive. Ele canalizou o ódio dele, tá? As experiências negativas dele, por ele apagava as mulheres da face da terra.